Está no ar o Rio Grande que dá certo. E em meio à pandemia, estamos em busca de alternativas e ideias para sair desse processo. Hoje vamos conversar com um dos setores mais atingidos pela quarentena, pela restrição social. Está conosco em linha o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, empresário Paulo Afonso Pereira. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, presidente. Muito obrigado, Osíris. É um prazer estar contigo e com os teus telespectadores dessa grande Bandeirantes, que nos dá muito conforto e excelentes informações. O senhor é parceiro de longa data, assim bem como a Associação Comercial de Porto Alegre, uma entidade mais que centenária, né? com mais de 900 empresas também agregadas. Como é que o setor tem uma avaliação de perda e de projeção de futuro, presidente? Olha, nós não temos os números reais ou totais. O que a gente sabe, na realidade, é que houve uma grande perda. Grande perda por não faturar, esse foi o principal problema, e redução de seus valores de capital de giro, enfim, de reservas, no pagamento de todas as responsabilidades que uma empresa tem durante um mês. Nós já estamos há mais de 40 dias nesse processo. Então, o que eu posso te dizer é que houve uma redução significativa no faturamento das empresas, eu não sei quantificar ainda valores, e redução no seu capital de giro, fazendo com que algumas empresas provavelmente e lamentavelmente, Osírio, não retornem. Uhum. Isso atinge mais a pequena e média, presidente? Sim, a pequena e média, mas nós devemos lembrar também que as grandes, né, e as maiores empresas têm responsabilidades maiores. Consequentemente, a sua necessidade de caixa, de recursos através de faturamento é maior, assim como a saída em função das responsabilidades que tem. Evidentemente, por serem empresas maiores, de porte mais avantajado, que conseguiram, através de uma boa gestão no tempo, se posicionar dessa maneira, mas a grande maioria das empresas, 90%, mais de 90%, é de pequeno e micro empresário. Sem contar, né, ou colocando nesse meio também, uma boa parcela de MEIs, né, que sofreram muito, né, nessa pandemia. Uhum. A grande geralmente tem gordura e já trabalhava com e-commerce, com a venda online. Isso facilitou um pouco. Essa ainda conseguiu minimizar a perda. A pequena e média que teve que se estruturar ao longo do processo, né? Isso é um fato interessante, porque quem não fazia, ou quem não tinha condições, ou não tinha necessidade, ou talvez até não acreditasse, passou a usar, se elevou muito a transação comercial das empresas via e-commerce. Evidentemente que tem alguns comércios que é complicado fazer o e-commerce, né? Mas teleentregas, por exemplo, deliveries, empresas que não faziam isso, que não tinham a menor condições, ou não tinham necessidade de fazer isso, estão fazendo agora. Houve sim, nesse aspecto, houve uma evolução. Aliás, Osíris, haverá uma evolução constante, né, que já está correndo e será maior ainda depois desse processo, porque nós não teremos mais o mundo como ele era. Nós não teremos mais nada, e vamos falar aqui na nossa cidade, né, como era. As alterações serão muito grandes. Por exemplo, as empresas, a grande maioria, aprenderam que, através de home office, podem, enfim, administrar suas empresas, né, e sentiram a redução de custos nesse período. Embora as pessoas fiquem em casa e recebam os seus salários, né, mas reduziu uma série de custos, né, como obrigações acessórias de vale transporte, luz, enfim, obrigações que se tem quando até se os opera... gastos de custeio, né, presidente? Exatamente. Isso faz com que as empresas... Eu já conversei com alguns empresários que me disseram o seguinte: eu estou revendo a minha forma. Provavelmente eu vá reduzir a minha atividade física, transformando ela em atividade em home office ou alguma coisa dessa natureza. Isso vai fazer com que se agrave mais a questão de locações em Porto Alegre,
venda de imóveis, vai acontecer isso, porque as empresas, enfim, lamentavelmente, eu não estou fazendo isso como uma previsão otimista, não, é com tristeza que eu digo isso, entende? Mas tem que se preparar, porque esse mal vai acontecer, e eu espero que eu esteja errado, ou que se aconteça, que aconteça em menor dimensão. Quais são as principais dúvidas? Os empresários estão buscando a Associação Comercial de Porto Alegre. Que perguntas surgem, presidente? Bom, deixa eu te dizer o seguinte, dentro dessa linha, quando a gente, enfim, se deu conta de que as coisas se estenderiam por mais tempo, né, nós criamos uma campanha pela abertura da economia, que é com responsabilidade dá. Tá? Aliás, com responsabilidade dá. O movimento surgiu porque a gente entende que o equilíbrio entre a sobrevivência das pessoas e a sobrevivência das empresas, ele é absolutamente real e tem que existir. Né? Preservar a vida, mas com certeza absoluta, né, é a missão maior. Mas não é excludente, né, presidente? Não são excludentes. Saúde e emprego e economia estão linkados, porque o desemprego e a crise econômica geram doença também, né? Sem dúvida. Assim, a doença econômica, ela é muito mais complicada, às vezes, de tratar do que a doença física. Né? E preservar e evitar milhões de pessoas que fiquem desempregadas, que os empresários tenham as mínimas condições de tocar, esse é o seu negócio, esse é o mote da campanha. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, né? Nós temos feito vídeos semanais com esclarecimento de temas jurídicos relacionados a esse momento e as dificuldades que as empresas possam ter, como vídeos sobre questões tributárias relacionadas à comunicação, relacionados as questões trabalhistas, enfim, todos esses assuntos jurídicos que estão ligados à administração de uma empresa, nós estamos fazendo semanalmente vídeos e colocando nas nossas redes para que os diversos públicos possam adentrar e receber informações, além das respostas pontuais que a gente está fazendo. Né? E sabe, Osíris, que nós temos na associação, 3 bandeiras principais que a gente acredita que a gente deva continuar, porque são elas que vão fazer com que mais rapidamente as atividades como um todo retornem, e não só como as de ontem, pequenas e médias empresas. Né? Critérios para que se abra o comércio, não critério em função de tamanho de empresa, mas critério de atendimento, né? A empresa pode estar muito bem aparelhada e organizadamente receber, como algumas empresas que estão abertas estão fazendo. Flexibilização, ou seja, abrir quando, como, porque abrir uma loja hoje que ficou 40 dias fechada não é simplesmente lá, mete a mão na chave e abre, não, tem toda uma preparação, tem todo, né, um trabalho. Sem esquecer que essas empresas, a grande maioria está estocada, né, e nós estamos vivendo uma nova estação. Isso sabe que o período das estações, a questão do comércio, as coisas se alteram, a moda muda, e isso tem que ser observado. E a terceira bandeira é mitigação. Nós achamos que se nós temos que cumprir um decreto que nos obriga a não trabalhar, a não produzir e a não faturar, nós temos que ter necessariamente uma compensação, não que seja absorvido ou eliminado a necessidade de pagar tributos, não, mas que se tenha um prazo para que isso ocorra, 60, 90 dias. O senhor acha que as instâncias, no caso município, Estado, União, poderiam ser mais solidárias na crise? A União até já fez alguma coisa em função do Simples, né? Sim. O Estado praticamente nada de grande importância, né? mas fez mais do que a Prefeitura. A Prefeitura não fez nada. A Prefeitura é irredutível. Nada. A questão de mitigação não vai mexer. Eu acho que isso vai criar problemas para todos, inclusive para a própria Prefeitura, em função de arrecadação. Ela teve condições no dia 1º
agora pagar integralmente em dia a sua folha. Muitas empresas não conseguiram fazer isso ainda e nem sei se vão conseguir fazer no todo, talvez de forma parcelada alguma coisa. Ou seja, também a prefeitura não tem nenhuma obrigação de cumprir o que ela mesma decreta, né, em razão das questões econômicas, de ficar em casa, em máscara, tudo bem. Tá? Ou seja, quem nos obriga a fazer e a ter responsabilidades impostas não tem a mesma postura, ou seja, não é obrigado a fazer o que nós fizemos. Nós somos obrigados a pagar e continuar pagando impostos, a negociar com os nossos funcionários férias, redução de jornada, enfim, e o poder público que nos obriga a fazer isso, enfim, é imune a isso, não faz nada. Nós achamos que, no mínimo, tinha que ter uma questão de equilíbrio no que nos obrigam a fazer e no que eles podem fazer, mas não estão fazendo. Tem que ser uma avenida de mão dupla, né, presidente? Na hora da crise tem que ter solidariedade. Né? A vida é uma avenida de mão dupla em todos os sentidos, Nós sempre tivemos uma parceria muito bem, e aí não vai nada contra a relação com o prefeito, mas nós temos uma relação hoje, né, de discórdia. Né? Nós acreditamos piamente que nós devemos manter a nossa atividade econômica e não vemos da mesma forma essa mesma boa vontade do prefeito, que se baseia única e exclusivamente pela questão da saúde, que é importante, não somos contra, volto a dizer, é muito importante, mas com responsabilidade dá, entende? Usando álcool gel, máscara, né, e os cuidados para a entrada e saída de estabelecimentos dá. Por que alguns estabelecimentos podem funcionar e outros não? Sim, o senhor acha que poderia já estar aberto a alguns setores com os determinados protocolos já há algum tempo, né? Sem dúvida. Eu te faço a seguinte comparação, que tu deve saber isso melhor do que eu, que é um cara super informado e ativo, mas tu vai a um supermercado, tu vê aberto, as pessoas circulando, muitas delas sem a proteção, né, necessária, e funciona livremente. Né? Por que uma empresa que vende calçados ou roupas, ou mesmo uma empresa de eletrodomésticos, não pode ter o mesmo procedimento com cuidados maiores? Claro, até uma revenda de automóvel, né, presidente? Porque ninguém se amontoa para comprar carro. Ou uma loja que vende computadores, ninguém se amontoa para comprar um computador, né? Exatamente. Tem que se ouvir. Isso é que eu falo de critérios. São critérios. Né? É que tu falaste muito bem, as revendas de automóveis é um absurdo, entende? Não, quando tem uma pandemia de compras, entende? Numa revenda de automóvel, talvez tu tenha 5 pessoas dentro de uma agência querendo comprar carro. Né? E agora, nessa fase, que inclusive a carência de recursos, impedir, né, o funcionamento de um importante segmento que dá vazão, inclusive a produção industrial, e não só essa, mas todas dão vazão à produção industrial, nós estamos quebrando o elo da cadeia. É verdade. Depois, para recuperar, vai ser complicado. A gente vai fazer um breve intervalo, nós já retornamos com o Rio Grande que dá certo, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje conversando com o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e empresário Paulo Afonso Pereira. A gente tinha terminado o último bloco justamente falando do timing do município e o timing das empresas, né? Isso é uma questão ainda a ser equilibrada, né, presidente? Eu acho que para fazer esse equilíbrio basta ter um olhar mais abrangente, né, da própria prefeitura, que é quem tem a caneta na mão, que manda e desmanda. Eu acho que quando a própria prefeitura sentir no bolso, o resultado do que ela propriamente está criando, aí talvez seja mais complicado e tarde, porque a forma como a prefeitura hoje está agindo na cobrança dos tributos não pagos é muito cruel. Ela, em vez de estimular o desenvolvimento, ela enterra a empresa.
porque quem tem qualquer dificuldade, atraso nos seus tributos municipais, né, ele imediatamente vai, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, será anotada a dívida na Serasa, no SPC, enfim, né, e depois de um certo tempo vai a protesto. Isso é um desestímulo às empresas, porque se não teve condições de pagar os impostos, evidentemente que deve ter tido problemas de caixa, claro, ou feito algumas opções de maior monta ou de mais urgência. Claro, então, e emergência, né, presidente? Emergência se trata com emergência, e o município tem que entender isso, porque ali adiante ele vai ser responsável pelo fechamento de empresas e ele não vai recolher mais, né? Mas isso já estava ocorrendo antes dessa pandemia. Muita empresa, porque tu sabe que se não tem uma certidão, não funciona. Claro, e a gente saiu de uma crise, né, de 2019. Né? E aí ele começou aí. Então, eu acho que teria que rever todo esse processo para recuperar essas empresas, para voltar à produção, fazer, sei lá, um grande refis, chama quem está devendo, torna isso em recebíveis, negocia com o banco, mas resolve o problema, e não cria mais. Agora, na pandemia, está suspensa a inclusão no cadastro negativo e em protestos, mas durante esse período. Mas vai ocorrer lá na frente porque ninguém, ou grande parte, não está pagando os impostos. O senhor acha que um grande programa de refinanciamento da prefeitura resolveria essa situação agora, já acenar com ele? Dos dois lados. Resolveria o problema dos devedores, que são muitos, não só ISS, mas IPTU, muitos, física e jurídica, principalmente agora que nós tivemos um brutal aumento do IPTU, e para a prefeitura ela poderia fazer um caixa de retornar esses recursos que não foram pagos através de uma recomposição de um refis em longa data e negociar esses recebíveis com a rede bancária, entende? Ou seja, ela vai dar um desconto, evidentemente, vai ter uma questão de juro negociável, claro, mas ela vai receber o que está morto lá e ainda gastando para fazer procedimentos, processos ajuizados, o que complica mais a vida empresarial ainda. Eu acho que está faltando um pouco de visão, talvez sensibilidade da prefeitura. Paulo Afonso Pereira é referência em marca em propriedade intelectual. Inclusive, auxiliou a construção da legislação que está hoje aí, de propriedade intelectual. Esse segmento também, presidente, está sofrendo nesse momento? Olha, evidentemente ele sofre as reações de toda a economia. Como essa área está funcionando, minha empresa funciona online e toda ela em home office hoje. O próprio INPI no Rio de Janeiro está funcionando. Há prazos para serem cumpridos que não podem deixar passar, porque não tem uma resolução de dilatação de prazo. Então, isso está em andamento, ou seja, o INPI está funcionando e as empresas também. Mas nós já sentimos uma retração por conta desse problema. Algumas empresas que têm necessidades urgentes, a gente está vendo a melhor forma de cumprir as obrigações junto ao INPI, para que não se percam os processos, para que não se percam as marcas e as patentes, e na nossa administração, nós também, dentro da mobilidade que a gente pode ter, nós tentamos resolver os problemas, até porque nós somos uma empresa de resolução de problemas, nós somos uma empresa de criar problemas, né? E nós entendemos que nesse momento de pandemia, nós temos que estar muito firmes ao lado dos nossos clientes, dando-lhe apoio. E isso está acontecendo, mas houve sim uma redução, inclusive na própria decisões do INPI, que nós tínhamos uma quantidade X de processos semanais decididos, e nós estamos sentindo uma redução desse nível, talvez em função da pouca movimentação de novas solicitações. Mas, na minha área, graças a Deus, está funcionando com uma redução. E esse processo é todo eletrônico hoje com o INPI? Já é todo informatizado, por exemplo?
Sim, né? todo informatizado, todo eletrônico, né? Mas o importante, Osiris, já que tu me desse essa abertura, muito Claro. obrigado, eu agradeço, o necessário é tu fazer uma boa base, ou seja, todo problema de propriedade industrial parte de um erro de base, ou seja, se tu não tiver desde o início uma excelente orientação, uma excelente configuração, as coisas corretas e certas, tu vai ter problema lá na frente, né? E é o que ocorre, é assim que se movimenta. Como nossa empresa não trabalha em expectativa, trabalha em resultado, a parte fundamental do nosso trabalho está antes e não do depois, porque nós temos uma forma de entender propriedade industrial diferente. Nós não entendemos propriedade industrial como uma forma jurídica, como a grande maioria das empresas imagina, porque marca e patente foram criados para gerar riqueza e não para registro. Ou seja, nós temos que entender propriedade industrial pelo lado econômico, de ganhar dinheiro e de tornar esses ativos rentáveis e suficientemente possíveis de agregar valor para a empresa. A sua empresa tem 40 anos de mercado, talvez um pouquinho mais, né? O senhor ajudou a construir a legislação lá atrás. Evoluiu mais essa conscientização de preservação de marca? Sim, nós temos uma evolução muito maior do que há alguns anos atrás. Na realidade, eu fui presidente da Comissão Interministerial do Governo Brasileiro que fez o projeto desta lei. E a gente viu que nossa visão era correta lá em 1990, quando eu fui presidente da comissão, e fizemos essa lei, porque muito do que está ocorrendo hoje está garantido na lei que a gente fez lá atrás. Recentemente, você deve ter ouvido notícias pela imprensa de que há deputados querendo fazer um projeto de lei para que seja quebrado, falam, não é tecnicamente, mas comumente se diz, quebrar a patente dos remédios possíveis para o coronavírus. Olha, não há necessidade de fazer isso em absoluto, nenhum projeto, já está na lei. Já está na lei? Basta o governo... Já está na lei, não precisa fazer projeto para isso, né? Quebra de patente chama-se, são patentes de interesse do governo, da população, de interesse social ou de interesse da defesa nacional, militar, está na lei, é só o governo ir lá e dizer, olha, isso aqui vai ser por tanto tempo e, evidentemente, atribui um valor que a ser pago a isso, mas está na lei, não precisa passar em projeto, não precisa fazer nada. Todas as vezes que eu vejo essa notícia, eu mando lá para deputados amigos meus no Congresso, dizendo o seguinte, olha, esses caras que já existem, não perde tempo com isso. Mas, como a grande maioria da população não conhece, isso dá manchete, isso dá movimentação, mas o código é muito claro, a lei, o código era o antigo, a lei tem soluções para tudo, está ali, a lei é clara. Agora, tem que saber conhecer a lei, tem que saber conhecer os caminhos, tem que saber aplicar e saber como fazer, porque ela não é auto-aplicável, ou seja, tu tem que interpretar e saber, pela esquerda ou pela direita. Porque se fosse tão claro assim, Osiris, não precisaria em qualquer área 2 advogados, um para a defesa e outro para a acusação e um juiz para julgar, era simplesmente nominar o que está ali, mas não é, ou seja, tu tem que conduzir o processo para os fins e para a obtenção, na realidade, aquilo que ele busca. Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, o que é fundamental para o Rio Grande sair desse processo, sair da crise? Osiris, lá na década de 90, se não me falha a memória, no final da década de 80, o Rio Grande do Sul, os empresários do Rio Grande do Sul pagaram uma consultoria que chamava Relatório Sayad. Se tivesse seguido aquele relatório Sayad, todos os governos que se sucederam de lá até aqui, nós não estaríamos nessa condição. Nós temos entendimentos que podem mitigar toda essa crise que o Estado e o país inteiro teve. Mas a origem, você sabe o que é. Absoluta irresponsabilidade com dinheiro público, criação de despesas que não têm, enfim, o suporte para manutenção, e nós estamos hoje numa crise, não é a crise culpa desse governo hoje, não, mas isso é uma coisa que tem que ser resolvido pelos governos, mas tem que ser resolvido olhando a realidade e não a política única e exclusivamente. Só fazer uma observação aqui, o governo atual disse
e atraso de salários era um absurdo, era uma questão de gerência de caixa. Bem, nós vimos que não é bem isso, né? Não é bem isso. Ou seja, tem que entrar, Osíris, dinheiro por um lado para que ele saia por outro, porque aqui no meio não se faz mágica, ou se faz, como o Rio Grande do Sul tem feito, busca recursos de todas as ordens, devem para todo mundo e não consegue gerir as suas necessidades. Sem contar o inchaço da máquina pública, que foi criado com fins políticos, e a continuar isso não tem solução. Ou a gente tem consciência que nós devemos reduzir todas as despesas e buscar aumento de receitas para que a gente possa fazer um equilíbrio. Então, é um excelente jornalista, uma pessoa que está sempre ligado em economia, eu te ouço muito, eu te vejo, então tu entende perfeitamente o que eu estou fazendo. Eu espero que as pessoas entendam também, né? Tem que entrar de um lado para sair do outro, senão não tem mágica. Essa conta tem que fechar, né, presidente? Sem dúvida. Para falar nisso, Osíris, eu queria dar mais uma notícia. A Associação Comercial fez uma parceria com o Sicob, né, que para os associados da Associação Comercial, e é bom, né, essa notícia aqui agora, nós temos um programa com linha de crédito para microempresa beneficiando os associados com taxas absolutamente reduzidas e interessantes. E mais, nesse momento que não há necessidade de pagar taxas acessórias ao governo, eu acho que é uma excelente oportunidade para aqueles que são associados da Associação Comercial ou que venham se associar, tenham essa possibilidade de buscar esses recursos, né, no Banco Sicob. É uma parceria que nós fizemos que está dando muito certo. A semana passada, ou seja, passada, 7 empresas se associaram na Associação Comercial para buscar esses recursos. Ou seja, são ações que nós estamos fazendo realmente visando minimizar problemas, orientar, fazer assessoria, trazer o empresário para dentro da associação, porque aqui nós queremos fazer com que ele tenha, né, todas as respostas e a proteção. E mais ainda, você sabe que desde o início, lá na minha primeira gestão, eu disse que a Associação Comercial deveria ser a voz de Porto Alegre, ou seja, nós temos que olhar o todo, e nós temos feito isso, muito, muito pela cidade e muito mais pelos nossos empresários, mesmo não associados. Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, a associação e a sua empresa também são parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco. Muito obrigado, Osíris, muito obrigado. É um prazer sempre falar para a Bandeirantes e contigo, que é uma pessoa especial, com grande credibilidade, visão e conhecimento e sabe focar os assuntos pertinentes, interessantes a cada momento que nós vivemos. Muito obrigado. Obrigado, parabéns, presidente. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.